Olá, família, tudo bem? Nós estamos estudando esta revista que é a palavra que sai da boca de Deus. Nós já estamos na lição de número 10, a que nós vamos estudar hoje. Na lição anterior e na próxima lição, nós vamos estar aqui também caminhando dentro dessa mesma pegada, tentando esclarecer alguns equívocos que têm sido anunciados na palavra de Deus. E nós vamos ver que Paulo deixa muito claro que esses equívocos, na realidade, esses que estão anunciando desta forma, não praticam o verdadeiro evangelho, mas outro evangelho. Então, vamos juntos estudar? A lição de número 10 diz assim: doutrina dos apóstolos ou lei de Moisés. Eu queria que você estivesse agora pensando em que você tem firmado a sua fé, na doutrina dos apóstolos ou na lei de Moisés, ou pior ainda, numa mistura um pouco da doutrina dos apóstolos e um pouco na lei de Moisés. Se você está andando sobre este fundamento, a Bíblia diz que a lei de Moisés era a sombra das coisas futuras, não é a realidade das coisas, porque a realidade é Cristo. Não é a verdade, porque a verdade é Cristo. São sombras das coisas passadas. A lei de Moisés é sombra. Se você está andando pelas sombras, provavelmente você não está caminhando na luz. Nós somos chamados, queridos, para caminhar na luz. A sombra, imagine você olhando para uma sombra de você mesmo, frente ao sol, por exemplo, ou um objeto frente ao sol. Quem caminha nas sombras, na sombra, olhando para uma sombra, você não pode definir uma pessoa. Às vezes, se você olha uma sombra sua, você está enorme, né? Conforme a posição do sol. E se o sol estiver bem próximo, bem em cima de você, a sombra é minúscula. E isso não varia o seu tamanho. Então, todos aqueles que andam pela sombra podem fazer uma imagem próxima, aproximada, mas também pode fazer uma imagem completamente distorcida da realidade. Você poderia definir, por exemplo, um homem só olhando a sua sombra, qual a cor dos seus olhos, a sua altura? Você conseguiria? O tamanho do seu nariz, a cor da sua barba, seus cabelos? Você conseguiria? Evidente que não. Então, queridos, andar pelas sombras, firmar a nossa doutrina, firmar nossos conhecimentos, firmar a nossa fé nas sombras, por si só é um grande equívoco. Vamos ler as Escrituras para a gente poder entender melhor isso. Gálatas 6, versículo 7b e o versículo 8 diz assim: o que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós, ou um anjo dos céus, anuncie o Evangelho, um Evangelho contrário ao que anunciamos a vocês, esse seja amaldiçoado. Então, nós vamos ler outro versículo. Então, há pessoas tentando perverter o verdadeiro evangelho com Cristo, anunciando outro evangelho. Presta atenção que aqueles que misturam a lei de Moisés, andam com o pé na lei de Moisés e na lei de Cristo, na lei da fé, né, nos evangelhos e nas doutrinas dos apóstolos, faz essa mistura, eles estão pervertendo o verdadeiro evangelho. Olha o que diz Gálatas 3, de 5 a 10. Vocês são tão insensatos assim? Olha, já também chama de insensato quem anda assim. Tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar pelo esforço próprio. Essa mistura, esse modo operante da lei de Moisés, que era através do esforço próprio. Então agora as pessoas, os Gálatas, eles queriam, estavam anunciando outro evangelho, essa mistura. Então, veja bem,
porque ele estava querendo ser justificado, ser aceito por Deus pelo esforço próprio. Continua o versículo: aquele que dá o seu Espírito e faz milagre entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé na mensagem que ouviram? Então, olha só, os milagres, eles acontecem não é pela prática da lei. Os milagres que Deus tem feito em nosso meio e através de nós, que fez na época de Cristo e pelos apóstolos, foi pela prática da fé, foi pela fé e não pelo esforço próprio e não pelas práticas da lei de Moisés. Continua o versículo: pois todos que vivem na prática da lei estão debaixo de maldição. Então, querido, porque a Bíblia diz que quem pratica uma das leis, né, uma parte da lei, então ele é devedor de toda a lei, ou seja, ele teria que praticar toda a lei. E com isso aqui, nós estamos vendo aqui que ele está debaixo de maldição, porque ninguém vai conseguir cumprir toda a lei, só Cristo conseguiu cumprir toda a lei. Então, primeiro nós vimos o quê? Não andar pela sombra, que é a lei de Moisés. Agora nós estamos vendo aqui, querido, que nós não devemos andar pelo esforço humano, tentar nos justificar pelo esforço humano diante de Cristo, mas pela fé, porque isso é o outro evangelho. Nós estamos pervertendo o verdadeiro evangelho e estamos debaixo de maldição. Então, a prática, quem anda com essas duas misturas, está debaixo de maldição. Então, queridos, para sermos assim práticos no nosso ensino, no nosso estudo, nós vamos mostrar nos dias atuais o que está acontecendo. O que é essa mistura? Para você ter uma ideia, para você entender melhor o que nós estamos dizendo, que são as pessoas tentando alcançar, né, a sua justiça, a justiça, ser justo diante de Deus, demonstrar justiça diante de Deus com essa mistura de evangelho, ou seja, pelo esforço humano, e ao invés de andar pela graça. Por exemplo, aquelas pessoas que guardam o sábado. Nós podemos ver que na lei de Moisés pedia para guardar o sábado. Está em Êxodo 20, de 8 a 10. Aqueles que se abstêm de carne de porco, não comem carne de porco, também estava no livro de Levítico, na lei de Moisés, no capítulo 11. Um outro doutrina bem humana, né, que também a lei de Moisés anunciava, que mulheres não podem usar roupas de homens, como calça comprida, etc. Deuteronômio 22, 5. Então, essa mistura de evangelhos são esses exemplos que nós temos nas igrejas de hoje. Muito importante agora, uma mistura, querido, que tem destruído a vida financeira dos irmãos. Queridos, na próxima revista nós vamos falar sobre prosperidade financeira à luz da Bíblia. Te ensinar como agora, na lei de Cristo, pela fé, na lei do Espírito, nós podemos prosperar segundo a palavra de Deus, inclusive financeiramente, mas dentro da palavra de Deus. Então, as pessoas, né, que impõem dízimos como obrigação e por necessidade, isso era a prática da lei. Malaquias fala sobre isso, desde o princípio falou sobre isso. Então, Malaquias, principalmente, que estava ainda dentro da prática da lei, né, que o dízimo era uma obrigação. Então, agora o dízimo, nós não vamos devolver o nosso dízimo. Isso está principalmente em 2 Coríntios, capítulo 8 e capítulo 9. Leia e estude, você vai ver. Agora nós damos por amor, com alegria no coração, porque nós amamos a Cristo, porque nós amamos a obra de Deus e não é mais por obrigação. Nós damos com alegria e por generosidade. Olha que coisa linda, querido. E também como semente. Vamos entender isso mais para frente, mas não por obrigação e por necessidade, porque isso nós voltamos na prática da lei. Se nós voltamos na prática da lei, quando você não conseguir dar o dízimo, então você fica debaixo de maldição, como nós temos lido aqui, mostrado pela palavra de Deus, que aqueles que não conseguem praticar toda a lei fica debaixo de maldição. Outro exemplo, querido, de práticas hoje, né, que são mistura de evangelho. Buscam a aceitação de Deus pelas obras. Há muitas pessoas buscando ser justos, como nós dissemos, e a aceitação de Deus pelas obras. Nós vamos ver que não é pelas obras, pela fé,
né? É claro, quem tem fé tem boas obras, mas não é pelas obras. Obras sem fé não tem sentido. Fé precisa ter obras, mas obras sem fé não tem sentido para salvação e leva a maldições. Ou mérito e esforço humano, né? 2 Coríntios 3, de 5 a 6. Pessoas buscando, então, a justiça de Deus ser justificada por esforço humano. Nós vemos isso claramente dentro das igrejas, querido. Pessoas se comportando assim, cheio de regras, né? As falsas igrejas, né? Elas criam muitas regras para que as pessoas possam obedecer essas regras. São heresias, porque através dessas regras, não faça isso, não faça aquilo. Lembra as 10 leis de Moisés? Naquele tempo era importante para eles. Não faça isso, não faça aquilo. Então, e as pessoas pegaram esse exemplo da lei para criar regras dentro das igrejas. Não faça isso, faça aquilo, não faça isso, porque regras o ser humano pode cumprir, querido. Essas regras simples criadas hoje, estou me referindo a hoje, querido, nas regras criadas por algumas seitas hoje, né? Então, por exemplo, a mulher só pode vestir saia, né? Não pode vestir calça comprida. Isso é uma regra, né? Que mesmo que no frio piora um pouquinho, mas é fácil ser cumprido. Então, nós temos que tomar cuidado, né? Porque as seitas, elas exigem muitas regras das pessoas, porque a pessoa se sente superior à outra, porque ela está cumprindo a regra, enquanto que o outro não consegue cumprir a regra. E como na realidade nós aprendemos que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aqueles que tropeçarem, né, e não conseguir andar corretamente em santidade, não deveria ser assim, né? Porque a lei do Espírito, ela nos livra do poder do pecado, mas se acontecer, nós confessamos nossos pecados, nós nos arrependemos e voltamos a Cristo. Há uma regra também muito interessante que está incorporada hoje, né? Que é essa mistura, é a prática dos fariseus, né? O que os fariseus faziam? Eles procuravam a honra humana e a aprovação humana, e não a honra e a aprovação de Jesus. Os fariseus faziam, eles oravam em frente às pessoas para que ser reconhecido para as pessoas. Então eles queriam, parece, dar ofertas, né? Na frente de todo mundo, assim, levava lá aquele, né? Para demonstrar que eles eram santos, né? Cumpridor das regras. Então, sim, os fariseus criaram inúmeras regras, e as pessoas aceitas hoje fazem a mesma coisa, talvez não com aquelas regras, porque elas já estão definidas como seita, mas eles, para tentar enganar, criaram outras regras, só mudaram a maneira, né? Só mudaram as regras, mas continua sendo regra. Dão mais importância, por exemplo, a uma liturgia, uma regra prática, do que a palavra de Deus. Irmão, a liturgia é importante, claro que é importante, cada igreja tem uma sua liturgia, mas se você disser que a única forma de ser salvo ou de alcançar as bênçãos é através da liturgia, irmão, você está eliminando a presença do Espírito Santo, o domínio do Espírito Santo naquele lugar. Então, queridos, essa mistura são os líderes colocando fardo pesado sobre a vida das pessoas, dos crentes, para eles se sentirem superiores às demais pessoas, e faz que aquelas pessoas que cumprem as regras são superiores, né? Mas isso estão debaixo de maldição, querido. Isso não é a salvação. A salvação é pela fé, é pela graça, né? Que por meio da fé não vem das obras. Alguma dessas regrinhas, né? Homem não pode usar barba, nem bermuda, que são regras humanas, querido. Isso não leva à salvação. Obrigatoriedade de uso de véus na igreja. Irmãos, isso são regras humanas, isso traz maldição. Não vai impedir a sua salvação, essas regrinhas, mas impede, muitas vezes, que a pessoa ande debaixo da graça de Deus, porque ele não está considerando a graça, ele está buscando honra para si, ele está tentando se achegar a Deus por regras humanas. Olha o que diz Efésios capítulo 2, versículo 20 em diante. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então, nossos fundamentos, a nossa edificação como igreja está na doutrina dos apóstolos e nos profetas.
Olha que bênção, querido. Proibir profecias nos dias de hoje, querido, está fora da palavra. Olha só, versículo 21 agora, Efésios 2, versículo 21, no qual todo edifício, está falando de construção, a da igreja, bem ajustada, cresce para templo santo do Senhor. Então, uma igreja edificada em regras humanas, ela não cresce. As pessoas são tudo menino na fé, vivem na dependência do pastor, vivem na dependência dos líderes. Eles não são edificados na doutrina do apóstolo, não crescem para templo santo do Senhor. Aqueles que crescem pela fé, não é isso? Na doutrina de Cristo, na doutrina do Espírito, na lei do Espírito, esses são edificados como templo santo para o Senhor, são santificados, e não são as regras que nos traz santificação. Aquele que é transformado, que se considera justos pelo sacrifício de Cristo, eu sou justiça de Deus. Diga para você, eu sou justiça de Deus. Eu sou justo não porque eu mereço, porque na minha própria justiça eu sou justo por causa do sacrifício de Cristo que me tornou justo diante de Deus e amigo de Deus, porque antes eu era inimigo de Deus, porque eu vivia no pecado. As pessoas que estão nessa mistura, elas se consideram apenas servo de Deus. E o servo, a palavra servo significa escravo. Estou aqui para servir. Amados, a Bíblia diz em João 8,35 que o servo não permanece para sempre na casa. O filho sim permanece para sempre. Se você e eu andarmos como servo, ou seja, como escravo, e não como filho, o que acontece, querido? Por isso que há muitas pessoas se desviam, porque eles estão tentando conseguir seguir as regras da igreja, a prática da igreja, a prática dessa seita, dessa mistura que Paulo diz que é outro evangelho, e eles não conseguem, aí eles se desviam, porque Cristo declarou com muita ênfase em João 8,35, o escravo não permanece para sempre. Então há muito desvio na igreja. Por isso as pessoas começam a se culpar porque não conseguem cumprir as regras, ver os outros como superiores. Mas o filho sim, o filho permanece para sempre na casa, na igreja, na presença do Senhor. Então tome posse dessa palavra, seja filho e não escravo. Claro, como filho nós temos o prazer, a alegria de servirmos a Deus por amor, não por regras, por obrigação, por necessidade, mas por amor. O servo, antigamente, os servos, eles instruíam os meninos, por um tempo, mas é só por um tempo. O servo consegue instruir só por um tempo. Então a gente vê aí, querido, muitas pessoas famosas, pessoas cheias de Deus, inclusive, mas que andam equivocadamente. Eles não conseguem sair, deixar de ser servo para ser filho. Eles acham que é um absurdo tomar posse dessa filiação, como a palavra deixa muito claro. Nós somos filhos de Deus. Tome posse. O filho tem direito à herança, o escravo não. O escravo tem direito a pagamentos, mas não tem direito à herança, queridos. Então vamos mudar de vida, vamos caminhar com firmeza na fé, firmes que nós somos filhos, fomos justificados no sangue de Cristo, não é por esforços humanos. E para encerrar, querida, essa lição, olha só, os escravos, eles são meninos na fé, a Bíblia que nos ensina, não permanece para sempre, só os filhos permanecem, vivem na sombra e não na luz. E João 15,15, querido, tem um segredo tremendo. Olha o que diz João 15,15. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas eu vos tenho chamado de amigos, pois tudo o que ouvi do meu Pai eu compartilhei convosco. Queridos, olha que coisa linda. Você, se for para ser amigo de Jesus, você obedece a Jesus. Mas aos seus amigos, não a seus servos, ele revela os seus segredos. Segredos que é revelado aos profetas, que são amigos dele, e aos seus amigos. Então venha, querido,
Venha se tornar verdadeiramente um filho, um amigo de Jesus, porque Ele vai te revelar grandes segredos. Glória a Deus. Até a próxima lição. Até semana que vem, se Deus assim nos permitir.